Ok, pessoal. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, né? Vamos começar nossa aula de hoje. Que hoje vai resolver problemas em eletrostática governados pela equação de Laplace ainda, né? E no final a gente vai introduzir o método de solução da equação de Poisson, certo? Então, lembrando, a equação de Laplace, como é que ela é? É laplaciano da função potencial igual a zero, né? A solução é uma equação homogênea, certo? Sabendo para que serve a função potencial, para você determinar campo elétrico, carga em condutores, essas coisas, certo? Então, quando a função potencial depende de mais de uma variável, a gente usa uma técnica chamada técnica de separação de variáveis para resolver o problema, certo? A gente constrói a solução geral de um problema a partir de soluções mais simples, certo? Só um minutinho aqui. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui, peraí. Deixa eu pedir que ele desligue aqui para poder ver, né? Deixa eu fazer isso aqui, bloqueio automático nunca, pronto. Good reader. Então, ok. Então, essa é a técnica. A gente constrói uma solução geral a partir de soluções simples. Certo? Essas soluções simples são as soluções que são separáveis, né? Em que a função é um produto de três funções de uma variável. Fica mais simples o problema, certo? A gente vai mostrar como é que resolve, a partir dessa técnica, uma situação específica. Problemas bidimensionais apenas, ou seja, quando o potencial só depende de duas variáveis, certo? Três variáveis é a extensão direta desse problema aqui. Não é muito difícil estender, tá certo? E no final a gente vai introduzir o método das imagens. Com o método das imagens a gente pode resolver a equação de Poisson, né? Ou seja, o problema de equação de Poisson a gente sabe resolver quando você tem uma distribuição de carga, né? Numa região ilimitada, homogênea, de permissividade de epsilon. Nós sabemos resolver essa equação, certo? Dado o rho, né? Se não tiver nenhuma fronteira atrapalhando o problema, se tiver só distribuição de carga suspensa nesse meio homogêneo, então a solução nós conhecemos já, né? Integral de volume, rho de x' sobre 4π a permissividade do meio, x menos x', né? Essa é a forma que a gente resolve essa equação, certo? Ora, mas se você tem essa distribuição de carga, a mesma distribuição de carga, certo? Só que agora tem uma superfície, por exemplo, condutora aqui, em que o potencial aqui é constante, aí o problema é diferente, né? A solução que eu obtive aqui não funciona aqui, porque ela não vai ser constante dessa superfície. Então, a solução não é tão simples de se resolver. Então, a gente vai mostrar como resolver esse problema aqui, usando esse chamado método das imagens, né? Para cada caso, você tem que analisar como é a solução. Para uma superfície plana, em uma distribuição de carga, um tipo de forma de se resolver. Superfície esférica, de distribuição de carga na vizinhança, tem outra forma de resolver, e assim por diante, né? Cada caso é um caso, certo? Bom, então vamos lá. Voltando à nossa equação de Laplace, que é o problema que a gente está concentrado agora, ou seja, quando não há distribuição de carga volumétrica, né? Só tem carga em condutores, em superfícies. Então a gente vai usar essa técnica. Se você tem um sistema genérico em que as coordenadas são U, V e W, né? É possível construir, geralmente, quando a fronteira da região, certo? São as superfícies coordenadas, U igual a KU, né? V igual a KV, W igual a KW, ou seja, se sobre superfícies coordenadas do potencial especificado,
Então, essa técnica de separação de variáveis sempre pode ser utilizada, né? Por exemplo, em cartesianas, dentro de uma caixa, se eu digo qual é o potencial nas paredes da caixa, eu posso obter a solução aqui dentro, usando essa técnica, certo? Se eu tenho uma superfície cilíndrica, né? Por exemplo, dois cilindros concêntricos, eu digo o potencial arbitrariamente nessas duas superfícies, eu posso resolver aqui dentro, porque são duas superfícies coordenadas, certo? Superfície esférica com superfície cônica, potencial na região interna essas superfícies. Você pode usar a separação de variáveis. Sempre que tem superfícies coordenadas fechando a região, essa técnica vai apresentar, pode ser utilizada, certo? Então, a ideia é você tentar obter, inicialmente, né, soluções que são separáveis dessa forma aqui, né? Ou seja, a potencial é o produto de três funções de uma variável, né? Vão aparecer constantes, aqui está representado simbolicamente, né? Constante de separação, a gente vai ver já já, né? E quando a gente faz isso, a gente joga esse negócio de Laplace, você obtém equações diferenciais de uma variável, certo? Para f, g e h. E você resolve essas equações diferenciais e obtém a solução, certo? Isso é usado em várias áreas, não é só a equação de Laplace, né? A equação da onda, por exemplo, a equação de Helmholtz, que é o equivalente à equação da onda, né, para propagação eletromagnética, mesma técnica, separação de variáveis. Então, isso é usado em várias áreas, tá certo? Então, vamos considerar inicialmente o problema bidimensional, em que o potencial, a priori, você conhece que ele varia com duas coordenadas, x e y. E vamos testar essa técnica, né? Assumir que o potencial é separável como produto de duas funções de uma variável. O que ele vai fazer? Vai jogar na equação de Laplace. O laplaciano em cartesianas é soma das derivadas segundas, né? Só que esse termo aqui não aparece porque esse termo não depende de z, dá zero, né? E quando você aplica a derivada nesse produto de funções, a derivada em relação a x só atua sobre f. A derivada em relação a y só atua sobre g. Então, por exemplo, quando eu faço d2 dx2, vai ficar g fatorado, d2f dx2, e na segunda vai ficar f fatorado, d2g dy2. Né? Ou seja, essa equação resultante, né, laplaciano igual a zero. E daí você faz o quê? Vamos dividir por fg, para poder identificar o significado dessa equação, né? Então, quando você divide, você fica aqui 1 sobre f, né? Quando você divide por fg, né? Aqui também está zero, né? Vai ficar 1 sobre f mais 1 sobre g igual a zero, ou, equivalentemente, 1 sobre f igual a menos 1 sobre g. E aí aparece o argumento fundamental dessa técnica, tá certo? De um lado, você tem uma função que só depende de x, tá? Essencialmente. Do outro lado, só tem uma função que depende de y. Vamos chamar essas funções de f de x grande e g capital, né? De y. Então, você quer que f seja igual a g, qualquer que seja as coordenadas x, y, né? Você pode ter soluções em alguns lugares, por exemplo, você pode ter soluções em que ambas são nulas, por exemplo, sabe? Uma possibilidade, né? Mas você não pode ter solução f igual a g, qualquer que seja x e y. Não dá. Sabe por quê? Porque a gente não conhece a função, certo? As funções são arbitrárias. A gente está dizendo que a equação da Laplace vai ser resolvida, vai ter solução, se eu tiver f igual a g, qualquer que seja x e y, sem saber as funções de f e g, certo? Então, só tem uma possibilidade, ambas serem constantes, certo? Então, a única possibilidade de você igualar duas funções de variáveis independentes é que ambas sejam constantes. Ou seja, então você aparece um parâmetro desconhecido a ser determinado, né? Vamos chamar, por exemplo, f igual a menos alfa 2, alfa um número real, certo? Né?
Esse aqui é real. As funções são reais, tá? A gente está trabalhando no mundo real, né? Sabe? Nessa parte você falou que funções são constantes, quer dizer que se eu derivar a minha função f de g, no caso da derivação, F maiúsculo de x. F maiúsculo. Essa. o g é isso. df grande de x dá zero. df de x de zero, porque é uma função constante. Então, no caso, porque eu já vou ter derivado duas vezes. Não. F grande é uma coisa e F pequena é outra. F pequena é outra coisa, não tem nada a ver com F grande. F grande é essa combinação aqui, ó. D2F de x2 sobre F. Então, a soma que é f grande é constante. F grande é constante. Certo? Ok? Então, observe, questão de variáveis complexas, né? Vocês já estudaram variáveis complexas, né? Variáveis complexas são apenas artifícios para a gente resolver problemas reais, tá certo? Então, no mundo real da gente não tem números complexos, não tem números reais, tá certo? Então, a gente usa números complexos como artifício, certo? E vai ficar mais evidente isso em Eletromag 2, né? Quando tem funções no tempo e funções complexas. Quando ele vai para o tempo e vai para o mundo complexo, são coisas diferentes. Então, nós, como trabalhamos com funções reais, potencial é função real, certo? Campo elétrico é função real, né? Então, a gente vai usar números reais, alfa é número real. Embora, matematicamente, eu possa usar um número complexo, se eu quiser, certo? Posso, não tem problema nenhum, tá? Mas as coisas vão se combinar se eu usar número complexo, tal que a função final é real, tá certo? Não tem problema. Bom, então, essa é uma possível escolha, né? Em que alfa é número real, alfa 2 é positivo e menos alfa 2 é negativo. Essa é uma possível escolha. F negativo, né? E G também igual a F, né? Quando eu faço isso, se eu faço isso aqui igual a menos alfa 2, eu obtenho a equação diferencial, né? D2F de x2 sobre F igual a menos alfa 2, ou essa equação aqui, ó. Fica mais aqui, certo? E para a outra equação fica está errado. Menos. Não sei porque está mais aqui. Está errado mesmo. Porque D2F de x2 igual a mais alfa 2, D2G de y2 igual a menos alfa 2G. Ou seja, se eu fizer isso aqui, vou botar aqui, que fica mais fácil. Igual a menos alfa 2, foi a minha escolha, né? Essa equação dá, passando para cá, fica mais. Esta aqui fica, passando para cá, fica menos. Tá? Duas equações diferenciais. Eu vou chamar essa solução de tipo 1, certo? Vamos guardar aqui, para que daqui a pouco a gente resolve. Outra possibilidade, se eu escolhesse aqui mais, né? Número positivo. Não tem problema nenhum, pode escolher. Se F for igual a mais, então você tem a equação diferencial, troca, né, a natureza da equação para F. Troca com a natureza de G. Né? Ou seja, essa aqui seria um segundo tipo de solução, tá certo? Bom, tem um terceiro caso que a gente vai falar antes desse caso, é se a constante for zero. É uma possibilidade também. Tá? Então, existem vários tipos de soluções que aparecem. Qual a solução se escolhe depende do problema. Cada problema vai ter um tipo de solução adequado. Né? Se alfa for zero, né, então as equações diferenciais são mais simples. Né? D2F de x2 igual a zero, D2G de y2 igual a zero. Qual é a solução dessas equações? Função linear, né? Então, F é a função linear, porque a derivada segunda da função linear sempre é zero, certo? E G também. Né? Certo? Então, a solução geral aparece de duas constantes aí, né? Para G também. E você tem aí um produto, né? A solução potencial é o produto das duas. Certo? Botando aqui linha, tá certo? Para usar de novo as constantes da ABCD, né? Tá certo? Eu tenho aqui a linha X, né? Aqui, tem um zerinho aqui para dizer que o alfa associado à solução é zero, tá certo? É um tipo de solução que a gente chamou de φ zero. Né? As diferentes de zero é chamada de φ alfa, certo? Quando alfa igual a zero, dá φ zero, é um tipo de solução específico. Por exemplo, se o problema varia com se o potencial varia com uma coordenada apenas, né? A solução é uma linear dessa que a gente já fez antes, certo? Ou em x ou em y. Né? Se ele variar com duas, nesse caso, pode ter um produto de duas lineares. Se você destrincha esse produto aqui, né, você obtém o quê?
AX, que seria essa constante vezes a linha vezes D', né? Chama de A, dá um AX. C', B', chama de B, mais BY. Mais uma constante cruzada aqui, ó, a linha C', chamou de C, CXY, mais D, que é o B', D', certo? Você pode escrever dessa forma também. Né? É uma produto de duas lineares, né? Dá um termo cruzado XY aqui, tá certo? Segunda ordem, né? Que situações esse problema pode ser, esse potencial pode ser usado? Né? Vou mostrar aqui uma situação em que o potencial dá exatamente esse tipo de solução geral aqui. Você tem aqui um caso, tá certo? Em que o potencial, você tem uma quina condutora aterrada, certo? Uma estrutura infinitamente longa, digamos assim, certo? Na direção Z, você tem aqui o potencial zero, e na superfície que começa com essa função inversa, y igual a 1 sobre x, potencial constante, certo? Então, nessa região, qual é a solução elétrica para o potencial? Vamos testar esta solução que a gente acabou de obter, né? E aplicar as condições de contorno. Se não funcionar a solução, não é essa, tá certo? Se funcionar pelo termo da unicidade, é essa a solução, só tem uma. Tá? Então, se você aplica em x igual a zero, potencial igual a zero, né? Que é essa parede aqui, ó, y igual a zero, potencial a zero, xy igual a 1, né? Porque y igual a 1 sobre x, essa superfície aqui, xy igual a 1, potencial vale V. Né? Certo? E vamos tentar ver o que acontece, né? Então, vou fazer aqui separado, certo? A solução é AX mais BY mais CXY mais D. Vamos lá, então x igual a zero, o potencial tem que ser zero, né? X igual a zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, vai ficar BY mais D igual a zero. Qualquer que seja Y, né, na região que é Y maior ou igual a zero, tá certo? Em toda a parede Y igual a zero, que é essa parede aqui, essa de baixo, né? É isso que eu fiz, não. Eu fiz o quê? Não, desculpe. X igual a zero, né? Ah, desculpe, nessa parede aqui, em toda essa parede, o potencial tem que estar aterrado, certo? Qual é a solução dessa equação? BY mais D igual a zero, qualquer que seja Y. Como é que eu consigo zerar isso aí? Tem uma solução, né? Em Y igual a menos D sobre B, potencial é zero. Eu quero saber em qualquer Y. Não, mas B e D são constantes. B igual a menos D não dá solução constante. B e D são constantes. Qual a solução? Alguma outra ideia? Não, mas isso é um lugar específico. Isso é uma coordenada. Y igual a menos D sobre B é um ponto, dado D e B, em que isso aqui dá zero. Mas eu quero que seja zero em todo lugar. Como é que é o zero? Basta vocês olhar para a equação. Quem? O que mais? E o D? Também. Então, solução mais simples. B igual a zero, D igual a zero. Você mata a solução, mata o problema. Porque isso tem que ser zero em qualquer que seja Y. Eu não tenho como fazer isso ser zero em qualquer que seja Y sem anular B e D. Não tem outra opção. Né? Eu tenho que matar essa solução. Tenho que acabar com ela. B igual a zero, D igual a zero. Não tem B nem D. Pronto, aí eu consigo. Certo? Não ter B nem D quer dizer, isso aqui não existe, nem isso aqui. A solução agora ficou como?
AX mais CXY, né? Vamos para o segundo lugar agora, y igual a zero. Ou seja, essa parede potencial igual a zero, qualquer que seja x agora, certo? Y igual a zero, isso aqui vai dar zero, né? Vai dar AX igual a zero, qualquer que seja x. Solução? A igual a zero. Então, matou isso aqui, certo? Só tem uma constante, né? Você observa que com duas condições eu obtive três resultados, três constantes. Não precisa de três equações. Porque isso aqui é uma equação grande, tem um bocado tem várias equações aqui, número infinito de possibilidades, né? Então a solução ficou agora φ igual a CXY. Eu vou para agora XY igual a 1, que é a hipérbole, a função inversa, né? Potencial da V, ou seja, C vezes 1 igual a V. Solução C igual a V. Ou seja, essa solução funciona nas condições de contorno, VXY. Né? Então, quando você tem uma parede, tá certo? Que é o produto XY, que é o que acontece aqui, isso aqui dá certo. Posso fazer várias variações desse problema, adicionar constante, você obtém novas soluções, certo? Mas essa aqui é a solução. E vamos ilustrar aqui como é que a gente obtém um bocado de informação com essa solução, né? Primeiro, quem é o campo elétrico? Menos gradiente de φ, certo? Então, o campo elétrico é d dx, certo? Menos d dx, né? Menos d dx da y. Você vai ficar um v em evidência, um menos aqui. Vai ficar y ax e d dy da x, mais x a y. Esse é o vetor campo elétrico. Certo? Por exemplo, né? Vamos ver aqui a linhas de campo elétrico. Eu vou fazer porque isso aqui é fácil de fazer, tá certo? Só para mostrar mais ou menos como é que é, tá? As linhas de campo são obtidas da condição, a tangente, né? A tangente à linha de campo, que é y sobre x, igual a dy dx. Essa é a equação da linha, certo? Então, se você faz aqui dy dx, vai dar quanto? Y sobre x vai dar x sobre y, né? Então, se eu vier aqui calcular, vai ficar y dy igual a x dx. Se eu integrar agora entre dois pontos, ou seja, a linha que passa no ponto x0, y0, integro de y0 a y, x0 a x, né? Vai dar y2 menos y0 ao quadrado sobre 2, x2 menos x0 ao quadrado sobre 2. E daí você tem a linha de campo, a equação da linha, tá certo? Esse 2 sai, vai ficar y2 igual a x2 mais y0 ao quadrado, que é uma constante, menos x0 ao quadrado. E y é positivo, né? Então a solução é y igual a raiz disso aqui, certo? Por exemplo, a linha que passa no ponto 0, 0 é y igual a x, uma reta, certo? Então tem uma linha de campo que passa reto aqui, ó, termina aqui, ortogonal a essa superfície, certo? Né? As outras linhas são hipérboles. Se você olhar essa equação, é y2 menos x2 igual a constante. São funções hiperbólicas, certo? Né? Se você olhar também as equipotenciais, são funções do tipo vxy constante é y inverso de x, né? Com valores diferentes, de fatores de escala diferentes. Então, as funções equipotenciais são hipérboles, certo? E as funções campo elétrico são funções hiperbólicas, né? Então, você tem mais ou menos esse aspecto aí das linhas de campo, certo?
Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de questão de prova, né? Resolve esse problema aí, eu pergunto assim, qual é a carga que está acumulada no segmento do condutor, tá? Nessa parte aqui, de largura W, né? O que a gente faz? Tem um campo elétrico, certo? Tem, né? Um campo elétrico eu calculei, certo? Calcula D, né? D igual a epsilon zero, a permissividade aqui, né? Epsilon zero é, daí calcula o D normal ao condutor, tem densidade de carga especial e integra na largura W e na coordenada longitudinal num determinado comprimento. Você tem a carga acumulada, certo? Um exemplo, né? Bom, então, aqui estão as linhas, observe como elas estão sempre ortogonais, né? Equipotenciais, linha de campo, certo? Perfeitamente ortogonais, né? Que é a propriedade dessas grandezas aí. Certo? Bom, então, saindo dessa possibilidade de alfa igual a zero, que é resolvida para esse tipo de situação, ou seja, superfícies planas e uma função inversa. É a única situação em que essa solução funciona, né? Se eu botasse outra superfície com outra curvatura, não ia dar certo essa solução. Não batia, certo? Mas isso aí bate, naturalmente. Bom, então voltamos agora ao caso alfa diferente de zero. Agora vamos resolver as equações, certo? Essas são equações chamadas equações de alto valor, né? Isso aqui, ó, a derivada da função é uma réplica da função. Tá? Quando você tem equações de alto valor, algumas delas, essa aqui também é parecida, né? Mas algumas dessas equações geram funções chamadas funções ortogonais. Certo? Que a gente vai ver já já. Né? Bom, mas vamos lá, tipo 1. Tá? Bom, tipo 1, como é que a gente resolve essa equação? Né? Você pode usar aí, tá certo? Solução tipo 1 é essa aqui, né? D2F. Você pode imaginar, bom, vamos assumir que F seja um exponencial de lambda x, né? Uso o polinômio característico, certo? Derivada segunda é uma réplica, né? Lambda 2 exponencial de lambda x, certo? Então, quando eu jogo aqui, eu fico então com lambda 2 vezes a função, né? Mais alfa 2 a função, igual a zero. Então, solução, lambda 2 igual a menos alfa 2. Né? Alfa é real, então lambda tem duas soluções aqui, né? Mais ou menos j alfa. Certo? Então, você tem uma solução exponencial de j alfa x, uma solução exponencial de menos j alfa x. Ora, a gente não vai usar essas funções complexas. Vai usar combinações dela que deem reais. Uma combinação é o quê? Possível. É subtrair e dividir por 2j. Dá o quê? Seno de alfa x. E a outra é somar e dividir por 2. Dá cosseno de alfa x. Duas soluções equivalentes para o problema são essas funções seno e cosseno. Certo? Ok? Ou seja, a solução tipo 1 vai ter uma solução do tipo função periódica em x, e a outra vai dar, basta a gente olhar aqui, certo? Se fosse a equação D2G, né? Se tivesse um G aqui no caso, dy2, que seria menos, né? Menos alfa 2G. Fazer isso aqui, é melhor apagar tudo e fazer aqui. Você teria aqui D2G, né? Menos alfa 2G.
Mesma coisa, né? Aqui seria y, no caso, né? Só que aqui seria menos, né? Então, a solução seria lambda igual a alfa. E as soluções são o quê, né? Exponencial de alfa x, em vez de ser complexo, de y, né? No caso. E exponencial de alfa y, exponencial de menos alfa y. Eu posso, então, fazer combinações, é que eu vou fazer explicitamente, tá certo? Exponencial de alfa y mais exponencial de menos alfa y sobre 2. Posso usar essa daqui também, tá? Mas eu estou fazendo outra daqui por enquanto. Isso aqui é a definição do cosseno hiperbólico de alfa y, né? E a diferença é o seno hiperbólico de alfa y. Então, eu posso usar essas funções, posso usar essas também, tá? Dependendo da situação. São equivalentes. Tá? A gente vai usar, na maioria das situações, essas funções aqui. Então, vamos observar aqui a diferença fundamental entre as funções periódicas, seno e cosseno, e as funções hiperbólicas, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. O que eles têm de diferente, né, fundamentalmente? Então, observe, tipo 1, né? A solução foi periódica em x, hiperbólica em y. A tipo 2 é o contrário. É hiperbólica em x. Bom, depois a gente vê, certo? Deixa eu ver depois. Mas vai ser o contrário disso, né? Vai ser hiperbólica em x, periódica em y. Eu posso também escrever isso aqui, né, dessa forma aqui, ó. Tá? Pode estar sempre assim, desse jeito, se eu quiser, certo? Porque se você expandir, vai dar constantes, né? Isso aqui é uma expansão que dá duas constantes, isso aqui é uma outra expansão que dá duas constantes. Isso aqui é a combinação de seno hiperbólico com seno hiperbólico, com constantes multiplicativas. Isso aqui também é combinação de seno e cosseno, seno com constante multiplicativa. São equivalentes, certo? Né? Então, só mostrando essencialmente o que é de diferente, né, de função hiperbólica e função periódica. Bom, aqui estão as funções periódicas, certo? Uma coisa que a gente observa é que elas têm o quê? Múltiplas raízes. Número infinito de raízes, certo? As hiperbólicas, né, estão aqui. A cosseno hiperbólico não tem raiz. E a seno hiperbólico, é que passa na origem, tem uma raiz. Certo? Outras propriedades, ó. Quando o argumento é grande, positivo, isso aqui desaparece. A função hiperbólica de seno é uma réplica da função exponencial tradicional, certo? É um meio dela, né? A cosseno hiperbólica também. Então, elas ficam iguais, as duas. Aqui, ó. Elas ficam a mesma coisa, as duas funções, certo? Quando o é negativo, aí, bom, a seno hiperbólica vai para menos, esse aqui desaparece, esse aqui fica grande, né? Você fica menos um número grande, seno hiperbólico. Cosseno hiperbólica é a função par, seno hiperbólica é a função ímpar. A função e elevado a menos 1 sobre 2, né? Está aqui. Certo? E elevado a menos elevado a menos 1 sobre 2, a seno hiperbólica parece, mais, é porque eu não botei aqui, tá certo? Mas se eu botasse elevado a menos 1 sobre 2 do lado negativo, seria a função cosseno hiperbólica, certo? Então, essas são as propriedades dessas funções. O importante é isso, né? Essas funções não são funções que tenham muitas raízes, tá certo? Só a seno hiperbólica tem uma raiz, a cosseno hiperbólica não tem raiz. Okay? Bom, e a solução tipo 2, bom, é como eu falei, inverte, né? Hiperbólica em x, periódica em y. Ou, se quiser também, como eu falei, né? Faz esse tipo de solução aqui. Em algumas situações fica até mais fácil fazendo desse jeito, ó, essa representação, certo? E como a gente está dizendo aqui, né, a escolha de que tipo de solução utilizar depende do problema. Uma delas vai falhar, a outra vai funcionar, dependendo das condições de fronteira. Certo? Exemplo simples, né?
Bom, essa aqui é uma outra forma de representar, como eu falei, né? A função hiperbólica, você pode usar isso aqui, se quiser. Tipo 1, né? Tipo 2, função exponencial real em x, né? Exemplo. Considere esse problema aqui. Problema bidimensional em que essa estrutura, mostrando só uma seção longitudinal, comprimento qualquer, certo? Mas essa estrutura é infinitamente longa nas duas direções z aqui, certo? Então, aqui há uma simetria de translação na direção z. O potencial não depende de z, só depende de xy. Ok? Suponha que o problema seja esse aqui. Potencial zero nas três paredes. Aqui é a superfície x igual a zero. Essa aqui é a superfície y igual a zero. E essa superfície x igual a A. Nas três, potencial aterrado. E o potencial dado por uma função simples, do tipo seno, aqui em cima. Ou seja, isso aqui não é condutor, tá? Isso é uma especificação do potencial nessa superfície, como sendo uma função. Então, aqui em y igual a b, o potencial é dado por essa expressão. Né? Então, deixa eu só desenhar aqui rapidinho, certo? Só para mostrar como é que é a função potencial. Quando você vai em y igual a b especificamente, né, e vê como é que o potencial varia com x, isso aqui é o φ de x, y igual a b. Né? É uma função v seno de πx sobre a. Nosso domínio vai até a, tá certo? Em x igual a 0 dá 0, x igual a A dá seno de π, que dá 0, x igual a sobre 2 dá seno de π sobre 2, que dá 1. Então, é meia senoide potencial, certo? Potencial na parede y igual a b. O valor máximo é v, certo? Então, esse é o problema a ser resolvido. Tá? A gente está resolvendo esse problema para mostrar como é que constrói a solução geral. A gente vai resolver um problema bem simples, em que a função é semelhante a uma das funções da equação diferencial. Né? Então, vamos ver. A gente vai mostrar a função que não dá certo, tá certo? Como é que a gente chega a essa conclusão? Suponha que eu use a solução tipo 2, certo? A solução tipo 2, lembrando, é aquela que é hiperbólica em x e é periódica em y. E vamos aplicar as condições de contorno, que são 4 condições, certo? Começando em x igual a 0, potencial é 0, né? Depois você vai para y igual a 0, potencial é 0, depois você vai para x igual a A, potencial é 0, e depois tenta resolver a última, que é na tampa de cima. Né? Então, quando você faz x igual a 0, você fica aqui, ó, seno hiperbólico de 0 é 0, certo? Cosseno hiperbólico de 0 vale 1, né? Exponencial de 0 mais exponencial de 0 sobre 2. Então, dá uma constante, B2. Tenho duas possibilidades. Ou B igual a 0, ou C e D são ambos nulos. Se eu escolher C e D ambos nulos, eu mato a solução toda, certo? Isso aqui desaparece. Eu fico com a solução φ igual a 0 que não funciona, né? Está tudo, certo? Cosseno hiperbólico, não. Seno hiperbólico. Como a função seno é parecida, né? Seno é ímpar, cosseno é par. Seno hiperbólico é ímpar, cosseno hiperbólico é par. Tá? Vamos ver aqui, né? Eu fiz agora aqui. Ó. Exponencial de 0 dá 1. Mais exponencial de 0 dá 1. 2 sobre 2 dá 1. Que é essa função aqui, certo? Está aqui a função. Cosseno hiperbólico é essa aqui, ó. Tem um mínimo, o mínimo dela é 1. Deve ser maior do que 1, certo? Okay. Então, vamos aqui, né? Bom, primeiro cosseno contorno. Então, isso aqui, x igual a 0, né? Isso aqui dá 0, cosseno hiperbólico de 0, cosseno hiperbólico de 0 dá 1, daí dá b.
vezes isso, como eu falei, ou eu escolho C e D igual a zero, né? Ou B igual a zero. Se eu fizer B igual a zero, eu não vou zerar a solução. Então, a solução é essa aqui, ó, B2 igual a zero. Então, com isso aqui não tem, certo? Então, fica só essa constante, vezes seno hiperbólico, vezes isso aqui. Daí, a gente joga essa constante, né? Multiplica A com C, dá uma constante nova, e A com D dá uma nova constante. Está aqui, ó, C2' e D2', certo? Quando eu faço agora y igual a zero, esse termo aqui dá 1, né? Esse aqui desaparece, que é seno de zero. Eu fico com D2' vezes isso. Né? Deixa eu fazer aqui. Esse argumento de funções, né, é D2', seno de alfa x, seno hiperbólico de alfa y, igual a zero. Onde é que eu estou fazendo isso? Em y igual a zero. Desculpe, onde é que está? Deixa eu ver aqui. Y igual a zero, não? Então, isso aqui dá... Desculpe, isso aqui não tem, não. É D2' vezes seno hiperbólico de alfa x, né? Espera aí. D2', seno hiperbólico de alfa x dá zero. Qualquer que seja x entre 0 e A, tá certo? É aquele argumento que ele falou. Bom, eu posso fazer alfa igual a zero se eu quiser, né? Mas aí eu mato a solução. A solução desaparece. Então, a possibilidade sem matar a solução é fazer o D2' igual a zero. Daí você faz ela a zero, qualquer que seja x. Né? Então, aqui D2' igual a zero. Certo? Então, a solução ficou reduzida agora a essa solução aqui, ó. Daí, em x igual a A, que é a condição D, né? X igual a A, potencial zero. Daí eu venho aqui, vai ficar C2', né? Seno hiperbólico alfa A, seno de alfa y, igual a zero, qualquer que seja o que, y entre 0 e B, certo? Eu tenho aqui, bom, primeiro, seno hiperbólico tem quantas raízes? Que é na origem, né? Então, se alfa é diferente de zero, seno hiperbólico de alfa não pode ser zero, certo? Então, ou eu faço alfa igual a zero, eu não quero fazer para não destruir o resto que tem aqui, tá certo? Ou eu faço C2' igual a zero, não tem como escapar. Então, um dos dois tem que ser zero. Se isso acontecer, a função fica a função trivial. Eu mato a solução, ela desaparece. E não consigo matar a última condição de contorno que está lá em cima, na parede de cima, certo? O potencial não é nulo, ele vale B seno de πx sobre A. Ou seja, tipo 2 não funciona. Né? Daí vamos para tipo 1, certo? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, vai gerar um bocado de constante, vai chegar numa solução parecida com essa aqui, ó. Né? Essa solução aqui, só que trocada as posições, né? Seno aqui e seno hiperbólico aqui, certo? Eu fico com uma solução desse tipo aqui, ó, em que o potencial, basta observar, né? Em x igual a zero, φ igual a zero, né? Porque seno de zero é zero. Y igual a zero. Aliás, aqui, né? Potencial é zero. Daí eu chego em x igual a A, certo? E aí a gente tem que olhar como é que acontece, né? Quando chega em x igual a A, o que acontece? K seno de alfa A, seno hiperbólico de alfa igual a zero, qualquer que seja y. Então, ou K igual a zero, eu de novo destruo tudo, certo? Ou faço seno de alfa A igual a zero. Aí eu posso fazer com que as coisas não desapareçam. Desde que alfa A seja igual a quem? Um múltiplo inteiro de π. Então, observe, até agora eu não falei quem é alfa, né? Alfa é outro valor, tá certo?
Para esse problema, alfa tem que ter certas propriedades. Ele tem que ter um conjunto discreto de possibilidades, né? M varia de 1 em diante, tá certo? Porque M igual a 0 mata a solução. Ele não quer M igual a 0. M igual a 0 dá a solução trivial de novo. Então, M igual a 1, 2, 3, pode ser menos 1, menos 2, menos 3 também, mas é uma réplica. Se eu mudar o sinal, eu obtenho a mesma solução. Então, você tem um número infinito de possibilidades, alfa M, né, da forma específica MP sobre A. Esses são os autovalores da função, da solução. Cada autovalor dá uma solução específica. Né? Não dava, porque não tinha... Por quê? Porque o seno hiperbólico só tem uma raiz, por causa disso. A razão é essa. Só tem uma raiz, certo? Então, você tem um número infinito de possíveis soluções que satisfazem a 3 condições de contorno, tá? Deixa eu só fazer aqui, né? Então, observe, eu fiz aqui, aqui e aqui, certo? Isso aqui está aterrado, né? Isso é uma parede só, tá certo? Minha solução, por enquanto, satisfaz o potencial no U aqui. Falta a última. Que é essa solução aqui nessa superfície. A solução, ou seja, um número infinito de possibilidades satisfaz essas 3 condições de contorno. Então, aqui, ó, essas soluções para M igual a 1, 2, 3. Cada uma tem um jeito diferente, né? Tem um fator de escala diferente e vai multiplicando. Tá? Daí você faz, bom, em Y igual a B, eu vou forçar que uma delas, vamos ver se uma delas satisfaz, né? Se enquadre na solução que está lá em cima. Então, Y igual a B, ó, seno hiperbólico de MπY, que é Y igual a B, é MπB sobre A. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma função de x. Então, para essas funções serem iguais, tem que ter a mesma variação em x, certo? M tem que ser o quê? 1, né? Primeira condição. Segunda, que essa constante, para M igual a 1, né? dV. Então, Km é um K1 só, V sobre o seno hiperbólico πB sobre A, que é uma constante. Então, resolvemos, certo? 4 condições de contorno. Solução para esse problema está aqui, ó. Certo? Essa é a solução do problema. Solução tipo 1, né? A gente pode fazer um gráfico dessa função de 2 variáveis. Né? Para a gente ver, se eu fizer um gráfico do jeito que está aqui está diferente, mas deixa eu fazer aqui assim, certo? Se eu botar x aqui, y aqui, z, né? Z não, isso aqui não é espaço geométrico, isso aqui é espaço de funções, isso aqui é φ, né? Função de 2 variáveis, um gráfico de 2 dimensões. X igual a está aqui, né? Vou fazer direitinho aqui, peraí. Esse é o nosso domínio, né? Aqui é A e aqui é B, tá certo? X igual a 0, né? Bom, então o potencial, ele está zerado aqui. Vou dar a cor aqui. Em x igual a 0, o potencial está zerado, certo? Em y igual a 0, o potencial está zerado. Né? Em x igual a A, o potencial também está zerado. Né? E em y igual a B, que aqui, né, o potencial é um arco, né? Uma senoide, certo? Então, o seu potencial vai variar desse valor até esse. Né?
Como se fosse uma borracha esticada aqui, tá certo? São as equipotenciais, né? Mais ou menos. Esse é o aspecto da função potencial. Ela está rigidamente fixada em zero aqui, aqui e aqui, e está rigidamente fixada nessa meia senoide aqui em cima, certo? Fosse uma baliza de futebol senoidal, né? E a rede de futebol aqui, certo? Você tem mais ou menos algo assim, né? A função potencial, certo? Ela está na outra posição aqui, tá certo? Y igual a B agora está do lado de cá, né? Então, aqui é o arco senoidal. Se você olhar essas linhas, olhar de cima, essas são as linhas de campo, na realidade, né? E aqui são as equipotenciais. Você tem que fatiar para saber as equipotenciais onde é que elas estão, tá certo? Bom, a gente pode calcular aí, né, campo elétrico, tá certo? O que a gente faz, né? Pega a função d dx, né? Sai um π sobre A, cosseno. d dy dá π sobre A, derivada do seno hiperbólico ao cosseno hiperbólico. Tá? Então, não é difícil saber. Então, vai dar, na direção x, dá cosseno, né? Função cosseno vezes seno hiperbólico. Na direção y, vai dar função seno vezes função cosseno hiperbólico. Isso aqui, né? π sobre A é um fator que sai da derivada. E aqui está a constante, aqui está o campo elétrico. E a gente pode ver aqui as linhas de campo e as linhas equipotenciais para esse problema aí, tá certo? Sempre interessante observar, né? Se você começar a chegar perto do condutor, as equipotenciais vão começar a ficar parecidas com o condutor, tá certo? Se assemelham a esse U aqui, né? As linhas equipotenciais começam a se assemelhar, tá certo? Ao condutor, ao U, né? E as linhas de campo sempre ortogonais. Observe aqui, primeiro detalhe, isso aqui não é equipotencial, ou seja, o campo elétrico ele não é ortogonal a essa parede aqui, certo? Mas aqui nessa superfície que é condutora, que é uma equipotencial, o campo elétrico faz 90 graus. Aqui não é obrigado a fazer 90 graus com essa, certo? Porque isso não é uma equipotencial. Né? Mas aqui vocês podem observar, sempre 90 graus. Certo? Bom, essa é a solução que a gente obteve num caso bem particular, em que a função aqui é a função seno, né? Ela, na realidade, ela se encaixa numa das possíveis soluções do problema, na direção x. A pergunta é, suponha que fosse, ao invés de eu especificar V seno aqui, eu boto uma função arbitrária de x. A pergunta é, qual é a solução agora, certo? Uma função arbitrária de x. Qualquer que seja a função, qual é a solução para esse problema? Ora, uma solução apenas, nós sabemos que a função tipo 1 são aquelas que satisfazem essas três condições de contorno, certo? Mas uma solução apenas para um dado m não satisfaz essa aqui. Porque para um dado m dá uma função seno, certo? E essa função é arbitrária. Então, o que a gente vai tentar é uma superposição, né, de soluções. Todas as possibilidades. A gente vai forçar que esse conjunto de funções, né, propor uma solução. Observe que a solução soma satisfaz as condições na parede em U, tá certo? Nessa parede aqui, ó. Essa função aqui satisfaz essas três condições de contorno. A gente quer forçar que ela satisfaça a última, certo? Então a pergunta é, que combinações a gente vai usar? A gente vai modificar com fatores de escala, tá certo aqui? Já tem constante aqui na frente, né? Então a gente quer saber quem são essas constantes para satisfazer a última. Né? Em y igual a b, a função vale f de x. Ou seja, então vou fazer aqui com calma, tá certo? A proposta é eu falei de AM, né? Deixa eu ver.
A função que a gente propõe é φ de xy, soma em m positivo inteiro, né? Eu chamei de K, por isso que eu estou querendo saber a letra qual foi. Km, seno de m πx sobre A, seno de hiperbólico, né? Πy sobre A. Eu vou forçar aqui em y igual a B. Então, o que a gente falou? Bom, em y igual a B, essa função é uma função arbitrária, né? Isso aqui vai dar... Isso aqui é uma constante. Aliás, desculpe. Y igual a B, isso aqui dá uma constante, né? Essa constante eu vou chamar isto, vezes isso em y igual a B, chamar de Cm. Esse Cm aqui, vou botar aqui, Cm é Km seno hiperbólico MπB sobre A. Certo? Então é isso que a gente quer. A pergunta é, quem são os CM, tal que isso aqui seja aproximadamente verdadeiro, certo? Exatamente igual não vai ser, mas aproximadamente vai, muito aproximadamente. Quanto mais termos eu incluo nessa série, tá certo? Computacionalmente eu não posso calcular com todos os termos, né? Eu tenho que truncar em algum lugar, né? Então você vai aumentando o número de termos e cada vez se aproxima mais dessa solução, né? Então a gente aqui define uma função, o m, chamar aqui uma variável, tá? Chamar de xi, né? Seno de m πxi. Certo? Então, essa x sobre A aqui é seno de m πx sobre A, é uma função m de x sobre A, né? O domínio vai de x igual a 0 até x igual a A. Então, xi valia de 0 a 1. Certo? Só para a gente não ficar escrevendo seno o tempo todo, vamos chamar essa função aqui. Então, a nossa solução é do tipo... a gente quer determinar, então, essa expansão aqui. O m que é a função seno, né? X sobre A. Então, a pergunta é essa, né? Quem é esse m? Certo? Então, vamos olhar essas soluções CM. As funções do m, como é que elas são, né? Todas elas têm o quê? Nós, né? Nas extremidades, certo? O 1, tá certo? O 2, ó, o índice diz quantas meias senoides você tem, né? Uma meia senoide, duas meias senoides, senoide completa, né? O 3 é essa aqui. 3 meias senoides, o 4 meias senoides, certo? Assim por diante. Todas elas têm essas propriedades, né? Essas soluções, a gente vai entender um pouco a questão dessas funções se a gente fizer um paralelo com a expansão de um vetor em uma base de vetor de versores, uma base cíclica ortonormal, né? A gente fez isso lá na análise vetorial, a gente faz isso direto, né? E a projeção é igual a quem, né? É o produto escalar do vetor com um vetor de base, com o versor, certo? Ok? Olha a semelhança, né? Disso com isso, certo? Se você olhar isso aqui como sendo versores, não normalizados, mas como se fossem funções de base, certo? Você está expandindo algo numa combinação linear de outras coisas. Então a pergunta é, aqui no caso geométrico, eu sei o que é ortogonalidade, né? Dois vetores de 90 graus de si, certo? Precisamos de uma propriedade de ortogonalidade no espaço de funções. Certo? Porque se eu descobrir essa propriedade, eu faço produto escalar em ambos os membros e determino o coeficiente CM.
Então, qual é essa propriedade? Bom, basta a gente olhar essas funções. Se você olhar essas funções, elas têm essa propriedade aqui, ó. O m de x sobre a, o n de x sobre a dx. A integral cruzada dessas funções vai dar essas funções, quando você integra com índices diferentes, o resultado dá zero, certo? Pelo seguinte, né? Isso aqui, seno vezes seno, é a combinação de cosseno de soma com cosseno de diferença. Integral de cosseno dá seno. E quando esses índices são inteiros, você está nas extremidades, dá zero o resultado. Basta vocês fazerem isso aí, tá certo? E quando as funções são iguais, dá seno ao quadrado, né? Isso aqui é mπx sobre a, né? Isso aqui é o quê? 1 menos cosseno de 2mπx sobre a dividido por 2. Então, a integral disso vai ser integral de 1 meio dx, que vai dar, se você integrar, né, vai dar a sobre 2. Integral do cosseno dá seno. Para x igual a zero, seno dá zero. Para x igual a seno dá 2mπ, dá zero também. Então, esse termo aqui dá zero. Então, isso aqui dá a sobre 2 se os índices forem iguais. Então, esse integral, índices diferentes dá zero, índices iguais dá a sobre 2. Certo? Então, em outras palavras, né, a integral cruzada de um m com um n no domínio, que a gente considera 0 a a, dá ou 0 ou a sobre 2. Dá a sobre 2 delta de mn. Essa delta de mn vale 1 para m igual a n, vale 0 para m diferente de n. É o delta de Kronecker, conhecido, certo? Então, o que tem isso de semelhante com o produto escalar geométrico? Bom, geométrica é assim, né? A escalar b é módulo de A, módulo de B, cosseno de alfa, né? Ora, existe alguma coisa parecida, né? A ortogonal a B quer dizer que A escalar B dá zero, né? Certo? Observe isso aqui. Se as funções forem diferentes, dá zero. Se as funções forem iguais, não dá zero. Então, existe algum tipo de ortogonalidade, né? Que é quando você integra o produto de duas funções, certo? Então, se eu definir produto escalar, vou fazer aqui um símbolo diferente para não confundir com esse aqui, de geométrico, certo? F, produto escalar com G. Se eu definir, eu vou inventar agora, por definição, é a integral cruzada de F com G no domínio considerado. Certo? Suponha que eu defina isso. Inspirado nessa propriedade. Ora, há funções cuja integral cruzada dá zero. Certo? Então, se eu chamar produto escalar como sendo integral cruzada, eu vou ter algumas coisas que são ortogonais. Ortogonais por quê? A integral cruzada dá zero. Então, se eu definir isso aqui como sendo produto escalar, o que eu obtenho? Produto escalar de um m com um n dá o quê? Não dá 1, né? Mas dá a sobre 2 delta de mn. Então, essas funções do m e o n são ortogonais, certo? Se eu definir por escala desse jeito. Tá, diga, pode falar. Isso é um símbolo apenas, só para dizer que isso aqui é um símbolo que denota esse tipo de integral. Para a gente ter um símbolo não igual a esse, né? Porque isso aqui também é usado em geometria analítica, tá certo? Produto escalar em geometria analítica, o pessoal usa esse símbolo aqui, né? Eu podia fazer f.g, mas eu quero reservar isso para coisas geométricas. A gente está fazendo uma coisa mais geral, produto escalar de funções. Então, o que isso aqui quer dizer, né? Para que servem essas coisas todas? Quando eu fiz no caso de vetores, vou até fazer assim, semelhante.
M, vou botar a mesma letra, certo? AM. Só que era tridimensional, né? Mas tudo bem. Vamos botar aqui tridimensional também. Daí eu faço o quê? Para calcular o CM, em ambos os membros eu aplico a escalar a N, né? Estão chegando eles. CM, AM, escalar AN. Quando eu fiz isso lá, por que ele usou base ortogonal? Porque quando eu faço isso, certo? Eu estou botando CM, né? Eu vou usar AM, mas bota CM. Quando eu faço isso aqui é o quê? É delta de MN. Não é isso? Porque isso é 1 para M igual a N, 0 para N fazer. Então eu isolei, eu obtive o coeficiente. CM igual ao produto escalar de A, é a projeção de A com a N. Tá? Eu estou querendo usar o mesmo raciocínio aqui. Eu tenho agora algo parecido, tá certo? F igual a soma, só que é um espaço multidimensional, né? CM, o M. Como é que eu calculo esse coeficiente aqui? Inspirado no caso vetorial. Aplico o produto escalar em ambos os membros, com uma função de base. Isso aqui é uma função de base, isso aqui é a base de funções. Base de vetores, base de funções. F, produto escalar, com um N, mesma coisa, tá? M é variável, N é fixo, tá certo? Olha, isso aqui dá o quê? Delta de Mn, A sobre 2. Então, só um termo aparece aqui, certo? Só tem um termo que dá não nulo. Quando o N for igual a um deles aqui. Para um M, aliás, igual a N. Então, você tem, quando isso acontece, M vale N, vai ficar Cn igual a 2 sobre A, F, escalar o N. Calculei o coeficiente, certo? Bem, pessoal, então continuando, né? O que foi que nós fizemos aqui? Quer dizer, a gente fez um bocado de coisa, agora escondido, no background, certo? Essa minha etapa de passar daqui para cá, eu fiz um produto escalar em ambos os membros, não foi? E usei essa propriedade de ortogonalidade de funções. Funções ortogonais são aquelas cuja integral cruzada dá zero. Para escalar eu defini como sendo isso. Então, o que foi que eu fiz aqui, quando eu vim daqui para cá? Eu fiz simbolicamente, mas o que eu fiz no fundo foi, multipliquei ambos os membros por o N, certo? Passo 1. Passo 2, integrei ambos os membros dela A. Foi isso que a gente fez. Então, simbolicamente, eu fiz o produto escalar em ambos os membros e usei a ortogonalidade, né? Quer dizer, o M e o N dá só um. Ele é o vetor de base, correto? É, a função de base, que é dessa forma aqui. Tem essa... Não. É uma função, né? A ortogonalidade não dá produto escalar igual a 1, dá A sobre 2, quando são iguais. Não está normalizado. Se eu dividir por raiz de A e multiplicar por raiz de 2 cada função, daí eu tenho funções cujo produto escalar dá 1 quando forem iguais. Mas não precisa fazer isso. Não é necessário, certo? Tá bom? Então, observe, não é um vetor geométrico, é uma função, tá certo? Então, o produto escalar é uma coisa mais geral, né? Tem no espaço geométrico, tem no espaço de funções. No espaço de funções, geralmente, o produto escalar é uma integral cruzada de duas funções, no domínio de definição. Certo? Como é que a gente sabe que isso aqui é verdade, né? Bom, pode-se mostrar, ele não vai fazer isso, que você minimizando o erro médio quadrático entre a função e essa expansão, você obtém essa solução aí, que é essa solução específica. Que solução é essa? Bom, o coeficiente Cn, ou Cm, se você quiser, é 2 sobre A, integral de 0 a A, de f de x, seno de m πx sobre A dx. Certo? Isso nada mais é que a expansão em série de Fourier de uma função em funções seno. Né? Tem série de Fourier em exponenciais complexas, série de Fourier em funções com seno. Tá?
tem outras funções também, que saiu daqui, daí você tem outras funções, né? Funções de Bessel, expansões, funções de Bessel. Depende da solução que surge da equação diferencial. Essas soluçõezinhas, certo? Quando você separa, só que você vai usar para construir, né? São as funções de base que aparecem, certo? Né? Então esse problema está resolvido, certo? Então nós temos aí, vou fazer um exemplo agora específico, né? Vamos resolver um problema específico, né? Botar função arbitrária. Aqui está o resumo mais ou menos das coisas, né? Que a gente acabou de falar. Ó, essas funções 1 é como se fosse uma base, só que a dimensão é infinita, né? Se fosse geométrico, nosso mundo geométrico, seriam 3 funções só, né? Mas não é um número infinito de possibilidades, né? Então você tem, vamos fazer um exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo clássico, tá certo? Uma cuba infinitamente longa, na direção Z, em que o potencial é aterrado no U e é constante na parede de cima. Observe que eu não estou entrando em contato aqui, tem uma separaçãozinha bem pequena, tá certo? Né? Porque senão dá um curto-circuito, né? Se eu encostar o V e o zero aqui, dá um curto-circuito. Então eu estou separando um pouquinho de nada aqui. Mas vamos admitir que essa separação é desprezível, tá certo? Para poder resolver o problema, né? Ora, nesse exemplo, a função é f de x igual a v. Né? Então, o coeficiente, né, Cm, certo? F de x igual a v vai dar 2v sobre a, integral da função seno. Ora, a integral do seno dá o quê, né? Dá cosseno, né? Menos, certo? Então vai dar A sobre MP, 2V sobre MP. Deve ficar menos cosseno de 0 a A, ou então cosseno de A até 0. Cosseno de MPx sobre A, de A até 0. Né? Então isso aqui vai dar, em 0 vai dar 1. Em A vai dar cosseno de MP, né? Que é menos 1 elevado a M. Se M for ímpar, dá menos 1. Se M for par, dá 1, né? Olha, e esse resultado aqui, se M for par, dá 0, né? Essa diferença. Se M for ímpar, vai dar 2. Então, o CM vai dar 4V sobre MP, se M for ímpar, e vai dar 0 se M for par. Então, vocês têm que lembrar ainda que o CM, né, dele, isso aqui foi, na realidade, o KM, que é a constante lá, e o seno hiperbólico, né? Com o CM, dado para a expressão, você tem o KM. E aí você tem a solução final. Φ de XY igual a... Bom, você vai ter 4V sobre MP vezes seno hiperbólico, né? Vou dar um 4V aqui fora. Soma de M igual a ímpar, certo? Vou botar assim, M ímpar. Né? Daí vai ficar 1 sobre MP. Tem um P aqui fora. 1 sobre M, seno hiperbólico, MPB sobre A, daí tem aquela combinação, seno de MPx sobre A, seno hiperbólico de MPy sobre A, certo? Solução geral para o problema, né? Só tem termos ímpares, né? Essa solução aqui, certo? Bom, aqui está a solução já botando de forma mais geral, tá certo? Aqui a gente botou aqui um M aqui, ó, da forma 2K mais 1, daí você vai ter todos os termos aqui, só tem os termos ímpares, né? Fez uma mudança de variáveis, tá certo? E aí mostra, né, com a natureza da solução quando você inclui... Isso aqui é o potencial em y igual a b, que é para ser uma constante, né?
certo? 4 termos, né? 40 termos. Né? Você vê que a coisa vai se aproximando. Só não consegue resolver muito bem o problema nas extremidades, tá certo? O fenômeno de Gibbs, que é conhecido, né? Então, você tem um overshoot aqui. Por quê? Você tem a variação de 0 a 1, né? A função é descontínua, na realidade, né? Certo? Então, você tem uma variação muito rápida. Você, para poder suavizar isso aqui, realmente tem que botar um número muito grande de termos. Mas observe que a função seno não é, certo? Porque essa função vai de 0 a v no mesmo ponto. A função seno não vale v em y igual a 0, em x igual a 0, né? Então, ela vai aumentar muito rapidamente, tá certo? E dá isso aqui. Né? Você tem aqui a solução de 3D, né? Tem esse ripplezinho aqui e esse overshooting. Tá? Tá? Então, observe, você, para usar a solução séria, você tem que truncar. Né? Então, tem que fazer um algoritmozinho para saber, bom, quando o termo seguinte não aumentar mais do que tanto, o valor final, então pode parar, né? Trunca até certo ponto, certo? Quando você resolve numericamente a equação de Laplace, esse problema aqui desaparece, certo? É muito melhor a solução, a qualidade da solução é melhor. Né? Bom, e aí a pergunta, e se eu tivesse condições de contorno arbitrárias nas 4 paredes, como é que eu fazia? Funções arbitrárias, f1 de x, f2 de y, f3 de x, f4 de y. A gente quebra em problemas que a gente sabe resolver, certo? Problemas que têm 3 superfícies aterradas. Né? Para alternar as 3 superfícies a cada função. Você resolve um problema mais simples, que é uma função arbitrária aqui e uma função 0 nas 3. Tem uma solução. A outra solução, né? Um U aqui, função F2. Você quebra em 4 problemas. Você vai perguntar, bom, mas qual é o tipo de solução que vai dar aqui? Bom, essa solução aqui, observe a questão do tipo de solução, né? Quem tem múltiplas raízes são as funções periódicas, certo? Então, a função que tem 2 zeros em x, ó, função é tipo 1, né? Certo? Então, aqui vai ser função seno na direção x, hiperbólica em y. Só que é uma hiperbólica que tem que dar não nulo embaixo e nulo em cima. Por isso que aquela função que eu falei, seno, né, de alguma coisa, né, alfa y menos y0, se você usar esse tipo de solução que eu falei, se você botar y0 igual a b, né, em y igual a b ela dá 0. Então, você pode usar essa forma de solução que vai ficar mais fácil. Você desloca, né, a posição do zero da função para cima ou para baixo. Certo? Então, você vai ter uma solução periódica em x. Então, aqui é tipo 1, tá certo? Periódica em x, hiperbólica em y. Aqui agora vai ser periódica em y, hiperbólica em x. Aqui vai ser uma tipo 2. Né? De novo, essa a gente acabou de resolver, né? Tipo 1. E aqui tipo 2. E se você somar as 4 soluções parciais, a solução soma, que é φ1 mais φ2 mais φ3 mais φ4, certo? A solução potencial sendo a soma das 4, satisfaz as 4 condições de contorno. Porque φ1 vale F1 e vale 0 aqui. Então, a soma vai dar F1. F2 vale F2 e 0 no resto. Então, a soma vai dar F2 mais 0 mais 0 mais 0. E assim por diante. Então, unicidade, né? Essa é a solução final, certo? Ok? Bom, então isso que a gente tem para falar em termos de método da separação de variáveis. Vamos agora para a parte final, que é o chamado método das imagens, certo? Então, o método das imagens, ele pode ser utilizado para construir soluções da equação de Poisson, certo? Em algumas situações, né? Ele é um
precursor, digamos assim, solução da equação de Poisson. O problema é resolver um problema simples, em que você tenha superfícies mantidas a potenciais fixos e cargas puntiformes. Essas coisas simultaneamente. Resolve esse problema, depois constrói a solução mais complicada usando esses problemas mais simples. Um problema, por exemplo, é esse aqui, o problema interior, né? Você tem um conjunto de cargas discretas, certo? Você sabe os valores das cargas, sabe suas localizações, e você tem uma restrição do potencial na fronteira, certo? Por exemplo, um equipotencial, um condutor aqui, certo? Potencial constante. Qual é a solução desse problema, né? Tem também o problema exterior, certo? As cargas estão do lado de fora, você tem uma restrição numa superfície, que o potencial é conhecido. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu resolver esse problema aqui, começando com uma carga, por exemplo, e generalizar depois, eu estou resolvendo, no fundo, a equação de Poisson com a condição de fronteira arbitrária aqui na superfície. Tá? Então, a técnica... vamos fazer como exemplo o problema interior, né? Certo? A técnica do método de imagem é você tentar descobrir se é possível... Vamos olhar o problema interior aqui, tá certo? Quero resolver o potencial aqui dentro, né? Então, a pergunta é, será que é possível colocar cargas fictícias, né? Adicionar cargas fictícias ao problema? Fictícias, então não existe, não estão aqui dentro, certo? Estão fora. Né? Tal que ela, junto com essa, equilíbrio potencial aqui na superfície. Então, o problema é esse, determinar os valores e as coordenadas dessas cargas fictícias, tal que o potencial se equilibre aqui. Achando essas posições, então, o potencial aqui dentro é a solução do problema, o potencial desse sistema novo, certo? Deixa eu dar um exemplo concreto aqui, tá certo? Que a gente vai fazer hoje, daqui a pouco. Né? Uma carga isolada, certo? Quem é o potencial de distância R? Q 4πε0R. Tranquilo. Uma carga isolada e uma esfera condutora aqui perto. Raio A. Potencial aterrado. Qual é a solução desse problema? Não é mais esse. Não, aqui, dessa região. Porque a linha de campo tem que se ajustar aqui agora para ficar fazendo isso. Ó, terminar aqui a 90 graus, certo? Não é o mesmo problema daqui. Aqui as linhas são radiais. A linha de campo, né? Essa solução não dá certo aqui. Então, como é que resolveu esse? Bom, tem como resolver. Você tenta achar, se eu colocando uma carga fictícia em algum lugar, eu equilibro o potencial aqui. Se eu equilibrar, a solução aqui fora vai ser a solução correta. A solução desse sistema. Então, essa é a técnica. Eu estou generalizando. Suponho que sejam N cargas. Né? Então, a questão é achar um conjunto que você não sabe quantas são, né? Em princípio, né? Que esteja fora da região. E se eu achar essa solução final, se eu souber todas as posições, todos os valores, construir a solução soma, que é fácil, né? Potencial de cargas puntiformes, soma tudinho. E se eu matar, se eu resolver a condição de contorno aqui, essa é a solução do problema. Certo? Então, a pergunta é essa. Descobrir essas cargas de imagem que estão fora, você tira a região, substitui por um meio homogêneo, tá certo? De mesma permissividade. E você se pergunta, será que essa solução funciona, né? Ora, a pergunta é a seguinte, quem é o Laplaciano de φ? Suponho que eu descobri todo mundo, tá? E construí a solução. A solução, deixa eu fazer aqui separado. A solução lá dentro é a solução das cargas reais, digamos que sejam, chamar em M, tá certo?
N cargas, tá? A solução seria algo desse tipo, né? X menos... Não é aí, não, desculpe. QM, né? Então, esse é o problema sem o condutor. A solução seria essa aqui, ó. 4π, né? X menos XM. O potencial num ponto qualquer dentro daquela região, sem o condutor, seria isso aqui. Daí, quando eu coloco, para satisfazer com os condutores, eu tento descobrir M cargas de imagens. Aliás, isso aqui é para ser, chamar vou chamar de N aqui, para não ficar, fazer mais sentido, tá certo? N, né? QN, X menos XN, né? Bom, descobri as posições de valor. Então, adiciono aqui esse sistema, M cargas, né? Chamado de Q maiúsculo, tá certo? Essa seria a solução proposta pelo método das imagens. A posição da carga M é YM, tá certo? Cargas de imagens são essas cargas Q maiúsculo, posição delas Y maiúsculo. Então a pergunta é, essa solução é a solução do problema ou não? Suponho que eu tenha descoberto isso aqui e que o potencial na superfície bata com o potencial que está lá, certo? Chamar de φ0, né? Então isso aqui está satisfeito. Eu descobri essas posições, tal que o potencial dê isso aqui. A pergunta é, essa solução é a solução do problema ou não? Né? Então tudo que falta responder é se o Laplaciano de φ dá a função densidade, eu vou chamar de menos ρ sobre epsilon original, tá certo? A função densidade é aquela função que tem essas cargas pontiformes dentro da região, certo? Ora, a função densidade está aqui dentro. Eu não vou dizer qual a função delta de Dirac, que não vai falar sobre isso, mas só para mostrar. Bom, a densidade, o Laplaciano de φ no domínio que é dentro, isso aqui, o Laplaciano dessa função aqui dá quanto? Pronto, eu vou pegar essa outra externa aqui. Laplaciano daquela soma que está lá fora. Quanto é que dá isso aqui? Para as funções, para as cargas de imagem. O Laplaciano, elas estão fora, tá? O Laplaciano dessa soma aqui, dá quanto aqui dentro? Dá a densidade de carga associada a essas cargas externas. Aqui dentro. É quanto? 0. Então, o Laplaciano da parte das cargas de imagem dá 0. E das cargas internas, dá quanto? Dá quanto? Dá a densidade associada a essas cargas. Dá menos o ρ que está lá já, certo? Não importa quem seja. Dá aquele ρ original. Em cada carga vai explodir. Pum, explode. Densidade infinita, densidade infinita, densidade infinita. Mas só então, as cargas. Esse outro não contribui. Então, o Laplaciano é o ρ que já existia antes. Então, pelo teorema da unicidade, eu satisfaço a condição de contorno e satisfaço a equação original de Poisson. Então, se eu construir a solução, é a solução do problema. Certo? Essa é a prova. Né? Então, essa é a tentativa, né? Então, vamos fazer com problemas de Dirichlet, que são mais fáceis. Problemas de Dirichlet é aqueles em que o potencial é especificado. Certo? Eu vou fazer um simples aqui, como ilustração. Esse problema é mais simples, né? A gente vai ver como é que resolve a equação de Poisson para esse no hemisfério ilimitado, z maior que 0, certo? Então, a gente vai começar com um problema simples. Potencial de uma carga na vizinhança de uma superfície condutora aterrada. Então, o meu domínio é a região z maior ou igual a 0. Então, a gente vai tentar usar o método das imagens, colocando uma carga imagem fora do domínio, ou seja,
na parte aqui de baixo, certo? Então, o método das imagens, você não, em princípio, você não sabe a magnitude nem a posição da carga. A gente vai determinar isso resolvendo, impondo as condições de contorno. Então, vamos, sem perda de generalidade, né? A carga imagem tem que estar aqui nesse eixo, certo? Então, ela tem que estar aqui em algum lugar, né? Vamos colocar uma carga, vamos supor que eu não saiba nem a magnitude, nem a carga, nem a sua posição. Então, vamos botar uma carga aqui embaixo, que é linha, certo? Tiramos o condutor, é como se fosse um meio homogêneo de permissividade de ε0. Tá? Então, a pergunta é, quem são Q' e quem é D', certo? Eu botei aqui menos, né? Então D' é positivo, certo? É fora do domínio. Tá? Então, vamos construir o potencial aqui, a gente vai postular que o potencial é a soma do potencial dessa, mais o potencial dessa. Potencial da carga real, ó, x menos d a z, potencial da carga imagem, x menos d' a z, que dá mais. Tá? E vamos impor que o potencial seja zero na superfície z igual a zero. Primeira observação, né? Isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo, certo? Para eu zerar isso aqui, que é em z igual a zero, esse sinal tem que ser diferente desse. Certo? Primeira propriedade é produto que é linha negativa. Tá? Daí vamos agora calcular os módulos aqui, tá certo? X menos DAZ ao quadrado em módulo vai dar X, né? Só lembrando, X é o vetor posição, vou botar em cilíndricas, dá R a R mais Z a Z. Né? Então, X menos DAZ vai dar né? Então, vai dar módulo quadrado da R2, Z menos D ao quadrado. Para o outro caso, vai dar R2 mais Z mais D ao quadrado. Certo? Isso aqui a gente já concluiu, né? Se eu fizer Z igual a zero, isso fica igual a isso, certo? Então, você vai ficar Q sobre um número mais Q' sobre o mesmo número igual a zero, ou seja, Q' igual a menos Q. Tá? Certo? E se eu igualar, vou fazer a equação aqui para vocês poderem ver direito como é que faz isso aqui, tá certo? Para esse cara voltar de novo, bicho. Tem que fazer duas interrupções. Você tem aqui Q2, Q sobre R2 mais D2, né? Deixa eu fazer aqui, levado ao meio, tá certo? Mais Q', né? Daí eu elevo ao quadrado, tá certo? Q2 e eu organizo aqui. Pronto, isso aqui é mais um exemplo, né? Isso aqui é uma função A, R2 mais B igual a zero, qualquer que seja R maior ou igual a zero. É um exemplo, né? Isso aqui é o A, certo? Então, essa é a técnica de resolver esses problemas. Você transforma em uma função. Bom, só posso zerar em qualquer que seja R se os coeficientes forem nulos, né? A igual a zero, B igual a zero. Ou seja, Q2 igual a Q' quadrado, a gente já tinha resolvido, né? Q' igual a menos Q, que é a solução.
que a gente vai escolher. Não pode ser mais que também, mas mais que não satisfaz, né? Não dá para zerar, certo? E aqui você tem o quê? Q2 e Q' quadrado cancela, D' ao quadrado igual a D2, D' é positivo, então D' igual a D. Né? Então, a carga imagem é uma carga simetricamente localizada. Você tem a carga mais aqui, a carga imagem é um dipolo, certo? Plano de simetria de unipolo é uma equipotencial φ igual a zero. Né? Então, essa carga tem como imagem uma carga negativa embaixo. Né? Então, essa é a solução potencial. Tá? Aqui é a solução. Em Z igual a zero, isso aqui dá zero. Né? Então, a solução no hemisfério ilimitado é essa aqui. Satisfaz todas as condições de contorno. Né? Satisfaz a equação de Poisson, que é uma densidade de carga associada à carga aqui, que está lá em cima. Né? Tem algumas coisas que a gente pode concluir daqui, importantes para a gente ver como é que é o comportamento de uma carga próxima à superfície condutora. Né? A gente pode perguntar algumas coisas. Qual é a carga induzida no plano, na superfície condutora, por exemplo? Né? Então, imagine, né? Você tem um condutor, certo? Tem uma carga. Eu venho aqui e aproximo essa carga, isso aqui vai puxar cargas induzidas, né, para próximo, tá certo? Então, você vai ter concentração de carga na região próxima e fica mais espalhada longe. Você afasta, ela se redistribui, certo? Então, a gente pode resolver tudo isso vendo como é que é essa função de densidade, como é que ela se comporta. Né? Como a gente faz isso? Então, lembrando a vocês o passo a passo. Né? Função potencial, calcula campo, calcula o vetor de densidade de fluxo elétrico, deslocamento elétrico. E num condutor, o D normal é a densidade de carga superficial. D normal para o exterior do condutor. Então você vai, bom, então no nosso caso o ρS é o dz em Z igual a zero. Ou seja, o ρS vale ε0 é Z em Z igual a zero, que por sua vez, dessa relação, é Z a derivada em relação a Z menos φ valia com duas coordenadas, né? Pronto. Dado o potencial, eu tenho a densidade de carga em Z igual a zero. Só é calcular essa derivada, né, que está aqui, ó. Então você tem, calculando a derivada não é difícil calcular, certo? Já vou dar esse resultado aqui, ó. E que mostra que a densidade de carga superficial varia, né, com R, tá certo? Ao longo do plano, né? Para R tendendo a infinito, isso aqui dá zero, certo? Densidade cai para zero, longe. Em R igual a zero, isso aqui vai dar 1, né? Menos Q sobre 2πd2. Se a gente calcular a carga total, que é a integral de superfície no plano, a carga total induzida, aqui é o d sigma, né? R dr dφ, com essa função aqui. Não é difícil calcular a integral, ó. R2 aqui, a derivada está aqui em cima, né? Se calcular, vai dar menos Q. Carga induz uma carga menos Q no condutor, certo? Tem mais. Qual é a força de atração entre a carga e o plano? Posso somar, né, dF, né? As forças, vai somando vetorialmente se quiser, tá certo? Pode fazer isso. Calcular a força total. Pega um dQ vezes Q, dF, né? E vai integrando aqui. Você tem. Mas você, nesse método das imagens, é fácil calcular a força. Basta calcular a força entre a carga e a carga-imagem, né? Certo? Então, você tem aí
a força, né? A distância aqui é 2D, né? 2D ao quadrado dá 4D2 vezes o 4 dá 16. 4πε0. Essa é a força, a magnitude, né? Atrativa, certo? Então você tem esse resultado aí, né? Aí está mais ou menos o gráfico. Professor, qual é o argumento para essa fórmula para força? O argumento, né? Bom, eu posso dar um argumento simples para você, certo? Deixa eu fazer aqui. Já acabou, Fê? Não tem mais página, não? Ó, estou sem página aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. É mais fácil. Que é o seguinte. O princípio da reciprocidade, né? Princípio da ação e reação, né? Tá certo? A força que a carga faz sobre o plano é a força que o plano faz sobre a carga, não é isso? Sim. Tá. Então a pergunta é a seguinte. Aqui está a carga, né? Qual é o campo que atua nessa carga aqui? Dessas cargas aqui? Então a força vai ser essa carga vezes o campo dessas cargas aqui, concorda? Quem é o campo dessas cargas que atua sobre essa carga? É o campo de quem? O campo dessa carga É. é só fazer o... Então deixa eu prolongar aqui, tá certo? Isso aqui são as linhas de campo, tá? Elas vão terminar onde? Na carga-imagem. O campo sobre essa carga é o campo dessa carga sobre ela. Não é verdade? Basta você tira o plano aqui, tá certo? Eu estou construindo o campo. O campo, essa linha aqui, que está terminando nela, certo? É o campo dessa carga sobre ela. Né? Essencialmente. Né? Tiro o campo dela, tá certo? Se você trocar a direção... Então, o campo no espaço é o campo desse mais o campo desse, certo? Sim. Essa curvatura é porque eu estou juntando os dois, mas para calcular a força sobre essa carga, tem que ser o campo da outra carga sobre ela. Certo? Então, o campo da outra carga sobre ela é o campo dessa carga aqui. Então, é essa força aqui, dessa carga sobre essa aqui. Porque o campo desse espaço é o campo dela, mais o campo dessa. Então, sobre esse ponto, tem o campo dessa atuando. Concorda? Tem um outro... Tira essa carga, certo? O campo seria só o campo dessa carga aqui. Sim, sim. Então, sobre ela atua o campo dessa carga aqui. E o do plano? Não, o plano não é essa carga. O plano é equivalente a essa carga. Hã? Veja, olha, o problema... Isso aqui é idêntico a duas cargas sem plano. Está certo? Isso aqui. Né? Ah, sim, porque a carga... Né? Essa carga imagem... o campo aqui é a soma do campo dessa, mais uma carga fictícia aqui, tá certo? Então, nesse espaço aqui, tem o campo, que é a soma dela, mais o campo da outra. Então, sobre essa carga, atua um campo elétrico, tá certo? Que é do plano, mas que é equivalente a dessa carga. Então, a força é a força dessa carga sobre essa carga aqui. Ou, equivalentemente, a força dessa sobre a carga imagem é a força que uma atrai a outra. Né? Bom, certo? Deixa eu mostrar só o gráficozinho aqui. Você sumiu? Ah, está aqui. Aqui está o gráfico, né? Mostrando como é que se distribui a carga. Né? Isso aqui é no plano de Z igual a zero, a densidade de carga. Aqui tem um fator negativo, porque a densidade de carga é negativa, né, em relação à carga original. Então, ó, quanto menor a distância, você vai aproximando, né, a carga, diminui aqui, ó, vai aumentando, vai mais longe. Quanto mais você aproxima, mais acentuada a distribuição embaixo, na sombra da carga. Né? Segundo a faixa, ela vai se distribuindo, né,
vai se espalhando. Se você for lá para infinita, fica desprezível zero, né? A carga induzida. Certo? Então, como é que isso pode ser usado para resolver qualquer problema envolvendo a equação de Poisson, qualquer que seja a distribuição de carga? Né? Então, por exemplo, supor que eu tenho esse problema aqui, ó. Uma distribuição arbitrária na vizinhança de um plano aterrado. Como é que é a solução? O que a gente faz? Quebra essa distribuição em cargas elementares. Cada carga tem uma imagem que tem sinal oposto, né? Simetricamente localizada. Então, essa carga x', que está aqui, em que a densidade é ρ, tem uma imagem, certo? Aqui embaixo. E essa imagem está deslocada, se a coordenada é z', né? Daqui para cá tem 2 z', tá certo? Então, o x do r' é x' menos 2z' a z. Eu estou usando x' porque eu vou integrar, né? O potencial é integral, né? A soma dos potenciais. Então, a carga Q', tá certo? Ela dá um potencial. Só a carga, né? Que está no ponto x', em que o elemento de volume é dV' e a densidade é ρ de x', ela dá um potencial da carga real mais a carga imagem, que vai ser dV', ρ de x', que é o dq, né? Sobre 4π no vácuo, no caso aí, x menos x'. Esse é o potencial da carga real, mas tem que equilibrar o potencial com a carga imagem, né? Mas, bom, aqui é dq, né? Então a carga imagem vale menos dq, tá certo? Vou botar menos aqui. Menos dq, que a carga que está lá, que é menos isso aqui. Olha, menos x, 2 linhas, que é a posição da carga imagem. Mas onde é que ela está? Bom, se você está aqui, isso aqui vale z', né? A imagem está refletida para baixo, né? Então, daqui para cá é z' também, né? Então, x 2' é x' menos 2z' a z. Então, o potencial dessas duas está equilibrado. Se eu boto mais carga, eu vou equilibrando, daí eu tenho a solução final. Tá? Então, você tem o φ, é a integral, né? Eu varro x' na distribuição original, né? E a imagem vai sendo calculada, tá certo? Na mesma... Vai ficar mais 2z' a z, certo? Quando eu vou varrendo x', isso aqui vai sendo calculado, né? E você vai equilibrando, certo? Então, a imagem é realmente uma imagem da distribuição. Se você olhar direitinho, certo? Você tem essa imagem aqui, ó, digamos, em formato de pera aqui, mais ou menos, certo? Ou de balão, né? Tem a imagem, que cada posição, né? Esse aqui mais próximo está mais próximo, esse aqui mais longe está mais longe. E você calcula essa integração, né? Certo? Que a gente acabou de derivar, né? Certo? Então, o que quer dizer o quê? O que eu fiz? Eu estou resolvendo qualquer problema de equação de Poisson que tem uma superfície plana. Eu estou resolvendo um hemisfério ilimitado, né? Então, é claro que eu não estou resolvendo qualquer que seja o potencial. Aí tem que usar funções de Green, ele não vai resolver das imagens, tá certo? Mas ele está resolvendo um problema, pelo menos uma classe de problema interessante, em que o potencial está aterrado aqui, tá certo? E qualquer que seja a distribuição que você colocar aqui. Né? Potencial que vai para zero no infinito e que é aterrado em z igual a zero, qualquer que seja a distribuição, eu sei resolver. Isso tem problemas práticos de importância, né? Uma antena, tá certo? Sobre um plano de terra, é mais ou menos isso aí que a gente está fazendo. A imagem da antena
a gente olha como sendo uma distribuição de carga, né? Vou mostrar aqui rapidamente algumas situações, né? Por exemplo, dipolo, tá certo? Como é que é o potencial de um dipolo perto de um plano de terra? Então, vamos construir aqui, ó, mais, menos, tá? Esse menos aqui vira um mais aqui embaixo, né? Esse mais vira um menos. Então, esse dipolo assim dá um dipolo assim. A imagem do dipolo é assim, certo? Então, se você botar esses dipolos por exemplo, né? Se eu botar o dipolo assim, qual é a imagem dele? Dipolo para cima. Né? Mais, menos, menos, mais. Né? Então, um dipolo é como se fosse, sobre o planetário, um dipolo duas vezes, magnitude duas vezes maior. É o problema da antena. Uma antena num plano de terra é equivalente a uma antena de duas vezes o comprimento, emitindo radiação para o lado de cá. É o mesmo problema, parecido. Tá? Né, se o dipolo estivesse assim, a imagem é o quê? É ineficaz, um dipolo assim, né? Porque ele vai ter um dipolo que é assim, tá certo? Cancela, né? As cargas mais e menos, tá certo? Então, o efeito elétrico é muito pequeno, um dipolo encostado num plano de terra, né? Ele tem que ficar vertical, que é melhor, certo? Então, você pode, por exemplo, uma placa polarizada, certo? Num plano de terra, faz as imagens dos dipolos, tá certo? Que é uma outra placa para cima, né? Os dipolos estão para cima, imagem simetricamente localizada, com os dipolos para cima. Tá? Então, muitos problemas podem ser resolvidos, assim, equação de Poisson, no fundo, isso aí, né? Tá certo? Bom, acho que é por aqui que vai ficar. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida específica para a prova? A hora é essa. Mais em relação a uma questão de interface, uma condição de contorno, Certo. você usa a carga de superfície livre.